Gálatas, capítulo de número 5, vamos ler a partir do versículo de número 22. Se você observar que alguém do seu lado está sem um exemplar da Bíblia, seja educado, né, irmão? Ofereça a sua, para que todos nós possamos fazer esta leitura. Carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo que vamos ler é o versículo de número 22 a seguir. Se você encontrou a referência, diga amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Queiram estar assentados, por favor? Muito obrigado. Meus irmãos, eu estava nesta tarde falando com Deus concernente o que Deus gostaria que nós falássemos aos irmãos nesta noite. E enquanto eu orava a Deus, meditava na palavra do Senhor, Deus veio ao meu coração de uma forma muito especial e falou ao meu coração algumas verdades concernentes à palavra dele, que eu quero repassar aos irmãos na noite deste dia. Lemos a Bíblia Sagrada e tomamos nas mãos uma carta de Paulo, carta esta que Paulo escreve à igreja, ou às igrejas que estavam em uma região chamada Galácia. Paulo está escrevendo a uma igreja que ele mesmo fundou, em um período de 45 a 48 depois de Cristo. É a data aproximadamente que Paulo visita esta região e ali deixa estabelecido uma igreja. A Galácia era uma enorme província romana, e Paulo, durante a sua primeira viagem missionária, fundou essa igreja nessa região. A obra de Paulo, ela foi muito bem sucedida ali. Paulo, quando chega nessa região, começa a pregoar a Cristo, começa a falar das coisas do Evangelho, das obras de Jesus, e ele é muito bem aceito naquela região. O Evangelho entra naquela região de uma forma muito simples, muito fácil, e o povo que ali estava aceita a Cristo e aceita a palavra que Paulo estava ensinando e estava pregando. Mas quando depois que Paulo ele deixa essa região, Paulo ele faz a sua função ali, que é falar de Cristo, falar do Senhor Jesus. Ele deixa essa região para fazer as suas viagens, e diz a história que quando Paulo se retira daquela região, alguns mestres do judaísmo chegam naquela região e começam a deturpar as palavras que Paulo estava ensinando. Eles chegam naquela região e começam a distorcer tudo aquilo que Paulo anteriormente havia ensinado. E qual era a ênfase da pregação destes mestres do judaísmo? Eles ensinavam que para aqueles homens e mulheres estarem diante de Cristo, estarem diante do Senhor, salvos, redimidos, eles precisavam se submeter à lei do judaísmo, ou seja, eles precisavam se submeter às leis que o judaísmo seguia. E diz a história bíblica que
houve uma grande aceitação, porque o povo desta região, eles aceitavam de uma forma muito fácil aquilo que as outras pessoas ensinavam a eles. Da mesma forma como Paulo foi bem sucedido na sua pregação, esses mestres do judaísmo também foram bem sucedidos na sua pregação. E diz a história bíblica que começou naquela região um grande rito de circuncisão. O que significa isso? Circuncisão é o nome dado a um ato físico de iniciação ao judaísmo que todo homem tem que passar. E diz a história bíblica que então os homens daquela região começaram a receber, começaram a aceitar todos os ensinamentos que estes mestres do judaísmo começaram a liberar sobre a vida deles. Paulo ficou sabendo dessa história, Paulo ficou sabendo das notícias, chegou aos ouvidos de Paulo essa situação, e quando Paulo recebe essas notícias, ouve essas coisas, Paulo ele é levado por um sentimento de preocupação, porque ele havia estabelecido uma igreja naquele local, ele havia estabelecido ali uma igreja, e ele havia estabelecido esta igreja mediante as verdades do Evangelho, de que para chegarmos diante de Cristo, não dependemos, não precisamos, não carecemos de nos submeter às leis, mas diz a Bíblia que Paulo ele é enfático quando ele afirma que para irmos para o céu e para recebermos a nossa salvação e justificação, temos que apenas demonstrar e aceitar a Cristo e demonstrar a nossa fé diante do nosso Senhor e Salvador. Paulo, ele fica preocupado, porque ele havia ensinado a igreja da Galácia dessa forma, de que para ser salvo, apenas aceite a Cristo, tenha fé em Cristo, porque é a graça, ela sim é que vai te salvar. Mas agora, esses mestres, esses doutores, chegam até a igreja que Paulo fundara, e começam a distorcer tudo aquilo que Paulo ensinou. Então Paulo recebe essas informações, Paulo recebe essas notícias, e no mesmo instante, irmãos, na mesma hora, Paulo então começa a escrever esta carta, que é uma das cartas mais incisivas do apóstolo Paulo. E dentre todos os ensinamentos, dentre todas as palavras que Paulo escreve nesta carta, nós percebemos a preocupação de Paulo quanto a este ensino que a igreja estava recebendo. Pelo menos 10 assuntos Paulo trata quando ele escreve para a igreja que estava na Galácia. O primeiro assunto que Paulo trata, ele começa iniciando a sua carta dizendo e afirmando veementemente que ele era um apóstolo de Cristo, de que tudo aquilo que ele havia ensinado não veio dele mesmo, mas de que tudo aquilo que ele havia ensinado a eles anteriormente, ele havia recebido de Deus, ele havia recebido do Senhor. O segundo assunto que Paulo trata nessa carta é a incapacidade da lei para salvar. Paulo ele é enfático, Paulo ele é veemente nas suas palavras, quando ele diz que não há salvação para aqueles que se submetem à lei, mas ele é enfático em afirmar de que salvação somente há na pessoa bendita de Jesus Cristo. O terceiro assunto que Paulo trata é a morte dos cristãos para a lei. O quarto assunto, a crucificação dos cristãos juntamente com Cristo. O quinto assunto que Paulo trata nesta carta é a justificação de Abraão pela fé. O sexto assunto, ele vaticina, ele diz que nós, espiritualmente falando, somos filhos de Abraão, e devido a isso, também recebemos as bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão. O sétimo assunto que Paulo trata nessa carta é a adoção
salvação, que nós fomos feitos filhos de Deus, Deus nos adotou. Por isso a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, não passamos mais a ser chamados de outra coisa, senão filhos de Deus. Aleluia! Nessa noite você está sentado diante, ou melhor, você está sentado ao lado de um filho de Deus, você está sentado ao lado de alguém que foi resgatado, meu irmão, você está sentado ao lado de alguém que foi justificado, você está sentado ao lado de alguém que um dia foi resgatado pelas mãos do Senhor. Por isso a Bíblia diz que nós fomos resgatados. Outrora estávamos perdidos, outrora estávamos desgarrados, outrora andávamos por caminhos em que nós não conhecíamos e não sabíamos para onde iríamos, mas um dia a salvação chegou na tua vida, um dia a salvação chegou na tua vida, e hoje você pode dizer em alta voz, bater a mão no seu peito e dizer: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. O oitavo assunto que Paulo trata na carta aos Gálatas é a importância de andar no Espírito. O nono assunto é a luta da carne contra o Espírito, e Paulo fecha a sua carta dizendo que nós devemos ajudar uns aos outros a levar a sua cruz, ajudar, suportar as dificuldades e auxiliar uns aos outros. Paulo então ele é incisivo, Paulo ele é enfático quanto aos ensinamentos que a igreja estava recebendo, e ele diz: olha, ficai atentos, porque eu recebi do Senhor, eu recebi de Deus, aquilo que passei a vocês, recebi de Deus. Não fiquem, não atentem para os ensinamentos que vocês recebem de outras pessoas, não, mas aceitem aquilo que eu vos ensinei, porque recebi do Senhor. Dentre todas as palavras que Paulo fala nessa carta, quando ele parte para a finalização da mesma, ele começa a abordar um assunto que se faz necessário ressaltarmos aqui, irmãos: a luta da carne contra o Espírito. Essa batalha, essa luta, todos nós estamos sujeitos a ela. Ninguém aqui pode abrir a sua boca e dizer: não, eu não luto contra a carne, porque eu não preciso, porque eu já venci ela faz muito tempo. Não, todos os dias nós guerreamos contra a nossa carne, todos os dias nós guerreamos contra os nossos desejos, todos os dias nós guerreamos contra as nossas vontades. Paulo está dizendo que você irá passar sim por uma guerra entre a carne e entre o Espírito, mas se você ficar apenas com a lei, você não vai conseguir vencer a sua carne. Agora, se você se apegar a Cristo, se você se apegar ao Senhor, você vai passar a andar no Espírito, e não vai ter luta contra a carne que você não vai conseguir vencer. Paulo ele diz: há uma luta, há uma batalha entre a carne e entre o Espírito. E eu quero ressaltar aqui, irmãos, o que Paulo fala à igreja. Quando uma pessoa decide, quando uma pessoa toma essa decisão de andar no Espírito, o que acontece com essa pessoa? Paulo ele fala que quando uma pessoa decide andar no Espírito, quando uma pessoa aceita Cristo e decide tomar essa decisão de vencer a carne, decide tomar essa decisão de não pender para a carne, ele afirma que um fruto é gerado dentro desta pessoa. Ele afirma que um fruto que vem de Deus, ele nasce, ele brota dentro da vida da pessoa que decide andar no Espírito. E ele fala que este fruto, ele tem pelo menos 9 virtudes, ou pelo menos 9 características que representam,
que demonstram que uma pessoa está andando no Espírito e tem o fruto dele na sua vida. E Paulo diz, versículo 22, que nós lemos do capítulo 5, mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. Paulo ele diz que quem anda no Espírito, que quem vence a carne, que quem anda no Espírito, tem em primeiro lugar essa característica, essa virtude, amor. Mas Cleito, eu tenho amor, eu amo a minha esposa, não é desse tipo de amor que Paulo está falando. Eu amo os meus pais, não é desse tipo de amor que Paulo está falando. Eu amo a minha namorada, minha noiva, não é desse tipo de amor que Paulo está falando. Paulo está falando de um amor que ele é incondicional e ele independe de uma reciprocidade. O que ele está dizendo? É aquele amor que Deus teve para comigo e para contigo. É aquele amor que Deus teve para com a minha vida e para com a sua vida. Nós, anteriormente, antes de sermos chamados filhos de Deus, nós não amávamos ao Senhor, mas diz a Bíblia que Ele nos amou primeiro. E em João 3,16 a Bíblia diz que Ele amou o mundo aqui refere-se a mim e a você. Ele amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira não tem explicação, esse tal maneira não tem como dimensionar, esse tal maneira não tem como contabilizar. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você não merecíamos, irmãos, eu e você não merecíamos estar aqui hoje. Eu e você não merecíamos estar aqui com essa liberdade que temos, de glorificar a Deus, de exaltar ao Senhor. Nós não merecíamos o dom da vida que hoje nós temos, a paz que hoje nós temos, nós não merecíamos. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus deu, Ele não emprestou, Ele deu o seu Filho para morrer, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Eu quero que você entenda que isso aqui é a maior prova de amor que já existiu. Ou você acha que é simples, é normal um pai entregar o seu filho para morrer em troca da salvação de outra pessoa? Imagine você, se um juiz chegasse aqui nessa noite, colocasse aqui pelo menos 10, não vamos contabilizar a humanidade toda, vamos colocar 10, um matou, um roubou, um estuprou, outro fez coisa errada, todos cometeram pecados, e o juiz chegasse para você, irmão, e dissesse assim: você pode salvá-los, você pode libertá-los. E qual é o acordo? Você liberta eles se você entregar o seu filho, a sua filha, para morrer no lugar deles. Qual pai que faria essa troca? Qual pai que em sã consciência faria essa troca? Mas o nosso Deus, Ele fez. Eu e você estávamos na fila daqueles que estavam sendo acusados. Eu e você estávamos na fila daqueles que estavam sendo humilhados, mas o pai disse: filho, o acordo é esse, se você morrer no lugar deles, eles vão ter vida. E o que foi que o filho fez? O filho aceitou, e por isso hoje você está aqui, meu irmão. Se isso não te motiva a levantar a tua mão para o céu e adorar ao Senhor, eu não sei o que pode te motivar a fazer isso. Em primeiro lugar, Paulo diz que quem anda no Espírito, ele é preenchido, ele é dotado por algo que se chama amor. Jesus disse: nisto conhecerão quem são os meus discípulos, aqueles que amam uns aos outros. Você ama o seu próximo? Você ama aquele que está do seu lado? Você ama aquele que te ofendeu?
Você ama aquele que um dia lhe humilhou. Você ama a primeira virtude disto que chamamos, denominamos fruto do Espírito, é o amor. Amor que independe de uma troca, amor que independe de reciprocidade. Eu só amo se Ele me amar, eu só amo se Ele me amar primeiro. Não, Deus não fez essa troca com a gente. Eu só vou amar Ele se Ele me amar primeiro. Não, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, irmão. Primeira virtude, amor. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Segundo lugar, alegria. Quantos alegres estão presentes aqui nessa noite? Alegria. Que alegria é essa? Não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira, não é uma alegria que vem e depois vai embora, é uma alegria constante. É uma alegria duradoura, é uma alegria que está bem representada mediante a fé que temos no nosso Deus. Por que eu digo isso? Porque em Joel capítulo 2 versículo 21, Joel se levanta no meio da nação de Israel, no meio de um período de crise, no meio de um período de dificuldade, em que todos estavam entristecidos, e ele diz assim: olha, alegrem-se, regozijam-se. Por quê, Joel? Porque o Senhor, Ele faz grandes coisas. Joel, ele diz: olha, não fiquem entristecidos, abram um sorriso, porque vocês servem a um Deus que faz. Ele não disse vocês servem a um Deus que já fez. Ele não disse vocês servem a um Deus que vai fazer, mas ele disse vocês servem a um Deus que faz. Meu irmão, se você chegou aqui entristecido, se você chegou aqui com um espírito depressivo, levanta a tua cabeça, se alegra, porque você não serve a um qualquer, você serve a Deus. O Deus que você serve pode resolver a tua situação em menos de um segundo. Então abre um sorriso, se alegra, porque Deus está com você. Não é uma alegria momentânea. Existem pessoas que se alegram, mas apenas quando escutam uma história engraçada. Existem pessoas que se alegram, mas apenas quando escuta algo que achou engraçado, aí se alegra. Existem pessoas que se alegram, mas só quando tudo vai bem na sua vida. Existem pessoas que se alegram, mas só quando tudo está dando certo. Jesus nos convida nessa noite, a independente do momento em que estamos vivendo, independente da crise que estivermos passando, Jesus te convida a abrir um sorriso e ser a pessoa mais feliz dessa terra, porque você não é comum, você é herdeiro do céu. Você é herdeiro do céu, meu irmão. Segunda virtude que Paulo fala, alegria. Terceira, ele fala de algo que se chama paz. A paz que o Espírito produz na vida de alguém é muito mais do que a ausência de guerra, muito mais que isso. Ela é um estado de espírito imanente do interior do homem, uma harmonia que abrange todos os aspectos relacionais. Ou seja, quando você recebe a paz que vem de Deus, você tem paz em 3 ângulos. Primeiro, com você mesmo. Segundo, com o teu próximo. E terceiro, você tem paz com Deus. Quando você recebe a paz que vem de Deus, você tem paz com você mesmo, você tem paz com aquele que está do teu lado, e você tem paz com o Deus que você serve. Como está a sua vida neste quesito? Não, eu tenho paz com meu irmão. Nada que ele me fale, nada que ele faça tire a minha paz. Tenho paz com Deus, mas não tenho paz comigo mesmo. Não, eu tenho paz comigo mesmo, mas não tenho paz com meu irmão. Qualquer coisa que ele fala eu perco a paz. Qualquer coisa que me faça eu já perco a minha paz. Não é esta paz que o Espírito Santo produz na nossa vida. A paz que vem de Deus, a paz que o Espírito do Senhor produz em nós, ela é completa. Você tem paz com você mesmo, você tem paz com aquele que está do teu lado, e você tem paz com Deus. Isaías 9,6,
Isaías profetizou dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se você aceitou a Cristo de verdade, a paz que Ele dá, Ele mesmo falou: eu não dou como o mundo dá, eu dou uma paz diferenciada. Se você aceitou a Cristo, você tem reinando na sua vida, você tem reinando no seu casamento, você tem reinando na tua vida financeira, o Príncipe da Paz. O crente tem que ser a pessoa mais tranquila que existe, irmão. Por quê? Porque ele tem o Príncipe da Paz como Senhor da sua vida. Terceira virtude, paz. Quarta virtude, que faz parte do fruto do Espírito, longanimidade. O que é a longanimidade? Diga comigo: paciência. Peguei você de surpresa, né, irmão? Diga: paciência. Eu preciso ter. Agora diga: paciência. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa ter. Paciência. Ser longânimo é ser paciente nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. É suportar ofensa. É demonstrar compreensão com aqueles que erram em relação a você. A falta de longanimidade leva à irritação, leva à ira, as ofensas e até mesmo a vingança. Você sabia disso? A falta de paciência leva à ira, à irritação e até mesmo a vingança. Crente não pode ter a falta disso na sua vida. Quem serve a Deus não pode ter a ausência da longanimidade na sua vida. Paciência. Paciência. Se você não tiver, com certeza você vai ser uma pessoa irada. Se você não tiver, com certeza você vai ser uma pessoa irritada. E se você não tiver, com certeza você vai ser uma pessoa vingativa. E Deus não quer que você seja assim. Deus não quer que você seja assim. Porque é normal do ser humano, querido. Se eu recebo um empurrão, eu também quero dar um. Se eu recebo um tapa, eu também quero. E muitas vezes, a escala não é a mesma. Porque quando você recebe um empurrão, você não quer dar um empurrão, você quer fazer mais, você quer dar um soco. Não é assim? É normal do ser humano querer fazer mais. Imagina se você leva um soco. O que você quer fazer? Você quer já matar a pessoa, quer dar um tiro, não sei. Porque o ser humano ele é assim. Ele é tendencioso à carne, e a carne pende para esse lado, mas o Espírito de Deus veio para colocar o equilíbrio. Você tem que ser uma pessoa paciente, meu irmão. Mas Cleito, ele me irritou demais. Segura. Mas ela lá no meu trabalho me irritou tanto. Aguenta. E pensa assim: o que Jesus iria fazer nessa situação? Será que Jesus ia revidar? Tenho certeza que não. Será que Jesus ia devolver o empurrão? Será que Jesus ia devolver a ofensa? Eu tenho certeza que não. Paciência. Paciência, uma virtude que faz parte do fruto do Espírito que vem de Deus. Paciência. Eu me lembro que eu conversava com um pastor amigo meu, e ele falou um dia para mim que estava no mercado, na correria, cheio de compromisso, passou no mercado, e ele disse para mim assim, que tinha tanta sorte, que toda vez que ele ia no mercado, faltava troco no caixa, e a atendente tinha que apertar aquele botão, acender aquela luzinha, e ficar esperando o fiscal de caixa vir para atender, solucionar o problema. E ele me disse que uma vez estava na correria do dia, cheio de compromisso, foi no mercado, porque a esposa pediu para comprar algo, ele foi, comprou, na pressa, atrasado para uma reunião. E o que aconteceu? Faltou o troco. E ela disse: o senhor espera? Eu disse: espero. E passou 2 minutos, 3,
e o caixa, o mercado lotado, e não vinha ninguém para resolver o problema, e ele disse que já estava quase estourando, ele já estava quase ofendendo a moça, dizendo: olha, vocês, é o pior mercado que eu já passei, porque vocês não respeitam o cliente. Quando ele pensou em fazer isso, a moça do caixa olhou para ele e falou assim: ainda bem que é o senhor, né, pastor? Se fosse outro, já tinha me xingado. Ainda bem que é o senhor. Se fosse outro, já tinha me xingado. Irmão, nós muitas vezes não percebemos, mas nós estamos sendo observados. Nós muitas vezes não percebemos, mas nós estamos sendo observados. E nesse culto você está sendo filmado. Olha só quanta câmera tem aí. Você 24 horas por dia é observado por alguém. Cleito, mesmo dormindo, claro, a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, enquanto você dorme Ele te observa. E quando você está acordado, você pensa que o diabo não te observa, você pensa que os demônios não ficam olhando para você, e todo dia, com certeza, Ele coloca alguém para tirar a tua paz, alguém para tirar a tua felicidade, alguém para tirar a tua alegria. E se você não vigiar, pode ser no mercado, pode ser na empresa, pode ser até no trânsito. Meu Deus, no trânsito pode ser. Eu li uma pesquisa um dia desses, que o motorista catarinense, ele é o mais irritado que tem no Brasil. E eu concordei, porque até os meus 20 anos, 21 anos, depois que eu casei, eu era irritado, irmão, no trânsito. Se o camarada não ligasse a seta para entrar na minha frente assim, alguma coisa, eu já buzinava. Para que isso? Parece que quando a gente vai para trás do volante, a gente assume uma identidade que a gente acha que é melhor do que todo mundo, que a gente acha que pode fazer o que quiser. E eu concordei com aquela pesquisa, mas eu tenho certeza que você que dirige, você é servo de Deus, você é uma pessoa paciente. Se buzinaram para você, diga: Deus te abençoe. Se cortaram a sua frente, não faça nada. Por quê? Porque é num instante como esse, é num momento como esse, que você pode perder a sua bênção, que você pode perder a sua vitória. Nós não sabemos, nós não conseguimos ver, mas enquanto você vem aqui para a igreja, para receber esta palavra, para adorar a Deus, o diabo faz de tudo para você não chegar aqui, para você não vir para cá. Ele vai tentar roubar a tua paz, ele vai tentar tirar a tua tranquilidade. Vigia, meu irmão, vigia, clame ao Senhor, para que o fruto do Espírito de Deus possa sempre estar reinando na tua vida, e não vai ter nada que vai tirar você do sério. Seja paciente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: paciência. Só isso, não diga mais nada. Paciência. Quinto lugar, quinta virtude que o fruto do Espírito causa em nós: benignidade. Essa virtude diz respeito àqueles que fazem bem às pessoas, tratando-as da melhor forma possível. Além de fazer parte do fruto do Espírito, é dever de todo crente ser benigno. Paulo faz menção à benignidade de Jesus por muitas vezes, e eu e você só somos salvos porque Deus foi bom com a gente. Deus foi bom, Deus foi benigno. Irmão, quando eu falo desta virtude do Espírito, dessa virtude que faz parte do fruto do Espírito, eu estou falando de você não ser apenas bonzinho com quem é bonzinho com você. Eu não estou falando de você ser apenas bonzinho com quem você conhece. Quantas pessoas Deus já colocou do seu lado para você ajudar, e você negligenciou aquilo que Deus havia pedido para você fazer? Quantas pessoas já passaram por você pedindo um auxílio, pedindo uma ajuda, e você não fez nada? Você podia fazer, você tinha condições de fazer, mas você não fez nada. Quantas pessoas você já viu aí no trânsito, você já viu no centro, sentado na estrada, no caminho, pedindo uma ajuda, e você
não fez nada. Ah, porque se eu der dinheiro vai beber cachaça. Ah, porque se eu der dinheiro vai comprar droga. Nem todo mundo que está sentado à beira do caminho pedindo alguma coisa é bandido, irmão. Nem todo mundo que está sentado à beira do caminho passando por um problema é uma pessoa viciada. Por que eu digo isso? Porque um dia Deus me fez passar por uma experiência. Eu estava aqui no centro de Blumenau há muito tempo atrás, na rua 15, e eu vi uma pessoa sentada, e na mesma hora eu vi aquelas pessoas passarem, nem dar bola para ele, e Deus falou no meu coração: senta do lado dele, senta ali do lado dele, e ouve o que ele tem para dizer. Minha esposa estava dentro de uma loja, e eu sentei, e comecei a conversar com aquele homem. Ele não queria dinheiro, ele não queria beber, ele não queria droga, ele apenas queria conversar. Ele estava amargurado, e por uma circunstância da vida, ele parou ali, ele ficou ali, família abandonou, ninguém mais queria saber dele, e Deus falou no meu coração: fala do meu amor por ele, fala do que eu fiz por ele. E eu falei, e fui embora. Não sei se esse homem se converteu, não sei se ele aceitou Jesus, se foi à igreja, se teve a vida transformada, eu não sei. Mas nem todo mundo que você olha e vê pedindo dinheiro, vê assentado no chão, com a roupa suja, fedendo, nem todas essas pessoas são bandidos, são viciados, não. São muitas vezes pessoas que não tiveram sorte na vida e que precisam de uma palavra amiga. E aonde está essa palavra? Está na minha boca, está na sua boca. Seja bom, meu irmão, seja bom. Deus te chama a ser uma pessoa boa. Quem sabe você tem um vizinho que precisa de ajuda, e você sabe disso, e muitas vezes você não ajuda. Deus está falando ao seu coração. Um dia você recebeu essa palavra, você aceitou a Cristo. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade todos os dias, estão morrendo, estão indo para a eternidade, sem conhecer, sem viver tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você vive. Nós bebemos da água que se chama Jesus, não temos o direito de estocar esta água em nós, mas da mesma forma que recebemos um dia, nós também temos que distribuir essa água para as outras pessoas. Quinta virtude, ser benigno, ser uma pessoa boa. Sexta, que Paulo fala, vamos caminhando para o encerramento: bondade. É a qualidade daquele que é bom e não aceita a maldade. A bondade e a benignidade, elas se entrelaçam, e quase você não consegue ver distinção entre elas. Quem é benigno automaticamente é bom, e vice-versa. Podemos definir que a benignidade é a prática do comportamento daquele que é bom. A Bíblia diz: provai e vede que eu, Senhor, sou bom. Salmo 34. Se Deus é bom e nós servimos a Ele, recebemos todo dia o que Ele tem para nos dar. Se Ele é bom, com certeza você que serve a Ele também o é. Você também o é. Se ainda não é, busque isso, porque se você serve um Deus que é bom com você todo dia, em todo tempo, com certeza você também pode ser um pouquinho melhor com os seus familiares, com os seus amigos e com as pessoas que Deus colocou perto de você. Sétima virtude, diga comigo: fé. Diga: eu tenho fé para ser abençoado. Agora diga: eu tenho fé para abençoar a vida do meu irmão. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado e diga: pela minha fé eu te abençoo. Pela minha fé eu te abençoo. Se você não tem fé, irmão, para ser abençoado, a pessoa que está do teu lado, pela fé dele, vai abençoar a tua vida, e em nome de Jesus, você será abençoado. O que é a fé, Cleiton? A fé é a certeza daquilo que muitas vezes eu não vejo, daquilo que muitas vezes eu não toco, daquilo que muitas vezes eu não consegui ver ainda, mas é a certeza que pela fé vai acontecer em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus, ele fala, de fato, que sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa isso? Impossível, não tem possibilidade. Pode tentar, não vai conseguir. Se você não tiver fé, você não vai conseguir agradar a Deus. Mas eu estou nos cultos todos os dias.
Tem fé? Não. Então você não vai conseguir agradar a Deus. Mas eu escuto louvores no meu carro. Tem fé? Não. Então você não vai conseguir agradar a Deus. Queres agradar o teu Deus? Tenha fé. E eu tenho certeza que você tem fé. Tem certeza disso? Quantos aqui acreditam que vão para o céu? Levante a mão. Você já viu o céu, irmão? Você já esteve lá? Você já pisou lá? Já passou um dia lá? Não, mas pela fé, você crê que o céu existe e que um dia você vai para lá. Quantos aqui têm fé? Levante a sua mão e dê um glória a Deus a Ele nesta noite. Fé, meu irmão. Fé. 8º lugar, mansidão. É a característica daquele que é manso, pacífico, brando. Mansidão, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é covardia. Mansidão não é porque a pessoa é medrosa. Mansidão não é aquela pessoa que tem medo de lutar. Pelo contrário, é enfrentar a batalha tendo condições emocionais para suportar até mesmo uma agressão. É uma pessoa mansa. E os mansos estão debaixo de uma promessa. Você sabia disso? Mateus, capítulo de número 5, versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Mansidão. Para aqueles que ainda não têm a mansidão, Jesus convida, Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Você já ouviu aquela expressão assim, muito comum? Eu já ouvi muitas vezes. Eu sou crente, mas o meu braço, não. Não corta não, irmão. Converte ele que é mais fácil. Eu já ouvi muito essa expressão. Eu sou crente, mas se pisar no meu calo, o bicho pega. Eu sou crente, mas se mexer comigo, a coisa fica feia. Desses não é o reino de Deus. Jesus disse: bem-aventurados mansos. Quem, o covarde? Não, aquele que é manso mesmo. Quem, o medroso? Não, aquele que tem condições de emocionalmente lidar com qualquer situação. Fui ofendido, mas estou tranquilo. Fui humilhado, mas estou tranquilo. Por quê? Porque eu sei que aqueles que são mansos herdarão o reino de Deus. O céu é para mim. Meu irmão, se você, olhe para cá, bem nos meus olhos, se você é esquentadinho, se você é nervosinho, aprenda com Jesus. Qual é a pessoa nessa terra, que pisou nessa terra, com mais motivos para matar alguém, com mais motivos para fazer outra pessoa sofrer do que Jesus? Olha tudo que ele sofreu, irmão. Olha tudo que ele passou. Foi humilhado, foi cuspido, foi crucificado, sofreu. Jesus tinha poder para, enquanto estava na cruz, olhar ali apenas com um piscar de olhos, matar todo mundo. Ou você pensa que ele não tem esse poder? Ele tem, mas enquanto eles humilhavam a ele, o que ele fazia? Não falava nada. Enquanto eles cuspiam no seu rosto, enquanto eles chicoteavam as suas costas, diz a Bíblia, Isaías 53, como uma ovelha muda, ele não abria a sua boca. Quer alguém mais manso? Quer alguém mais brando? Quer alguém mais paciente do que o Deus que você serve? Ele tinha todos os motivos para estourar, ele tinha todos os motivos para revidar, mas enquanto as pessoas humilhavam a ele, o que ele fazia? Ele dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Se Jesus, passando por tudo aquilo, não teve a vontade e o desejo de revidar, o que é uma ofensazinha, irmão?
O que é muitas vezes algo que não te agradou, deixa isso de lado, dobra o teu joelho e clama a Deus por aquele que te ofendeu, para que Ele reconheça o erro dele, porque para o mesmo céu que você vai, ele, se aceitar a Jesus, também vai. Aleluia! Creia nesta palavra, aceite esta palavra, porque o reino de Deus é para aqueles que são brandos, mansos e humildes de coração. Encerramos agora. Nona virtude, temperança. Essa virtude diz respeito ao autocontrole e ao domínio próprio. É uma força gerada pelo Espírito ao crente para conter o desejo carnal. E uma pessoa que tem essa virtude, ela contém o seu desejo, ela contém a sua vontade, ela contém as suas intenções, e ela contém até mesmo a sua língua. Uma pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa temperada. Ficamos em pé nesse momento. Paulo, ele diz que o fruto, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo é a temperança. É uma pessoa que tem um autocontrole, é uma pessoa que tem um domínio próprio, é uma pessoa equilibrada. Você sabe muito bem que nós somos sal. Você sabe disso, nós somos sal. Só que você sabe que sal demais em uma comida, ela não fica boa. E de menos também não fica boa. Tem que estar no ponto certo. Tem que estar no ponto certo. Assim tem que ser a sua vida, meu irmão. Nem muito salgado e nem muito insonso. Nem muito salgado, aquele que espiritualiza tudo, aquele que fala de Jesus até pelos cotovelos, ninguém mais suporta conversar com ele. E nem muito insonso, aquele que nunca fala de Jesus, aquele que nunca fala do amor de Deus, mas sim uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades. Que Deus faça você ser essa pessoa, aproveitar as oportunidades. Uma pessoa equilibrada. E eu encerro dizendo: busque os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito. Busque essas virtudes, porque é normal, escute o que eu vou dizer agora, é uma verdade, é normal, muitas vezes, nós darmos mais valor ao dom do que o fruto. Muitas vezes é mais comum a gente dar valor à pessoa que tem o dom do que a pessoa que tem o fruto. Por quê? Porque a sua espiritualidade, ela não é medida pelos seus dons, mas ela é medida pelos frutos. Pelos frutos. Ah, mas aquele irmão prega muito bem. Ah, mas ele profetiza. Não, a espiritualidade de uma pessoa não é medida, dimensionada pelos seus dons, e sim pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Cleito, você está dizendo que temos que menosprezar os dons? Quem sou eu para dizer isso, irmão? Paulo disse em 1 Coríntios que nós devemos buscar com zelo o quê? Os melhores dons. Devemos buscar os dons, mas não devemos negligenciar os frutos, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus na sua vida, não por causa dos dons, elas vão ver Deus na sua vida por causa dos frutos. Amém, irmãos? Você pode dobrar o seu joelho para orar, como a gente sempre faz. Então dobre o seu joelho, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. E peça agora, peça ao Senhor essas virtudes. Se falta fé, peça fé. Se falta mansidão, peça mansidão. Se falta amor, querido, peça amor. Se falta longanimidade, peça isso. Se falta bondade, peça. Que você saia daqui nessa noite crendo que o fruto do Espírito veio sobre a sua vida, e com certeza o amanhã será diferente, será melhor. Ore, clame ao Senhor nesse momento.